Essa é a aula número 2, né? E vamos continuar, né? Seção 6.3 do texto. Vamos falar sobre indutância, né? A gente precisava do conceito de energia para poder conceituar, né? A indutância, que é uma medida do acoplamento de circuitos vizinhos, né? Ou do autoacoplamento do circuito em que circula a corrente. Vamos definir primeiro considerar a questão da energia, né? Suponho que você tem aí um conjunto de N circuitos, né? Cada circuito é representado por um caminho CI, né? Deixa eu ligar o meu apontador aqui. Cada circuito ele tem associado a ele um caminho CI, né? Percorrido de acordo com a regra da mão direita, circula uma corrente I. Esses circuitos são vizinhos, certo? Tem aí N circuitos desse tipo. E a gente pode calcular a energia desse sistema, né? Energia do ponto de vista da fonte do campo, que nós acabamos de falar na aula 1, né? Que a energia seria um meio, né? Da integral de volume e a integral de J escalar lá, né? No caso presente, né, o J ele não existe em todo o espaço, mas existe em regiões localizadas. Então, em cada região localizada, o JDV, na realidade, se transforma, né, no iésimo circuito, né, circuito I, digamos assim. Isso aqui seria simplesmente produto do J, né, elemento de volume do iésimo circuito. Você tem a seção transversal. Vou fazer só um fiozinho do iésimo circuito aqui, da seção transversal, né, aqui está o comprimento, digamos, DL, uma área, né, atravessada DS. Digamos que o J foi nesse tubo, né? Esse tubo na realidade é um pedaço, é um circuito, tem um tubo desse tipo, certo? E os tubos têm seção transversal DS. Então o JW é o que, né? JDL DS, né? E JDS nada mais é do que a corrente I que flui no iésimo circuito I sub I, né? Então isso aqui seria igual a gente passa a natureza vetorial por elemento de deslocamento, como é de costume, né? Então você fica com JDS DL, onde DL está orientado no sentido de J, então isso não causa nenhum problema. Isso aqui nada mais é do que no iésimo circuito. Isso aqui seria simplesmente I no iésimo circuito, elemento de deslocamento vetorial, né? Então, se você vem para cá, você fica aí, então, ou seja, isso aqui, né, nos N circuitos, né, você tem que somar as contribuições, porque isso na verdade é uma soma, tá? Então você tem a contribuição desse circuito, mais a contribuição desse, assim por diante. São termos, o iésimo circuito contribui, né, com energia, né, do iésimo circuito, e a energia total seria a soma, então, das contribuições, um meio da soma em todas as distribuições, em todos os circuitos, igual a 1 até N. Aqui seria, né? Só lembrando, isso aqui deu. A integral de volume se transforma numa integral de linha, em que DL é o elemento de diferencial. Você ficaria aí com II, que é constante em cada circuito. Circulação no caminho CI, né? De A, DL. Né? Observe que essa circulação pode ser calculada alternativamente usando o teorema de Stokes.
teorema de Stokes diz que a circulação no caminho CI é igual à integral do rotacional, né, nessa área, na iésima área circundada por CI, então assim ds, rotacional de A. Lembre-se que A é o potencial vetor de todos os circuitos, né, produzido por todas as correntes. Olha, em rotacional de A nós sabemos muito bem que isso vale o campo B, né? Então, esse cálculo é realizado na área, né, do iésimo circuito. Digamos, né, só para a gente perceber bem, que no iésimo circuito, caminho CI, né, área SI, o elemento de área está aqui, o DS, aqui eu tenho um produto escalar, sabe? O DS ele está localizado, digamos, só para a gente lembrar, isso não é tão importante, mas só para lembrar que isso é uma integral feita no iésimo circuito. Eu vou botar esse aqui só para dizer que o elemento de área DS está na posição XI. Né? Então, isso aqui vai dar rotação de área igual a B, B aonde? No ponto do elemento de área, que é esse ponto de coordenada XI, que daria integral, ou seja, fluxo, né, do campo total B enlaçado pelo iésimo circuito. Né? Esse é o fluxo que o iésimo circuito enlaça, e seria simplesmente o fluxo enlaçado pelo iésimo circuito. Né? Devido a quê? Devido ao campo de todos os circuitos. Então a expressão que a gente obtém é a expressão que é conhecida em outras áreas, né, em teoria de circuitos, que daria a energia, é a soma dessas contribuições. Meio, soma de I igual a 1 até N, né, o fluxo enlaçado pelo iésimo circuito, devido ao campo de todos os outros. Né, então a gente percebe que tem um acoplamento. Né, cada circuito é influenciado pelos circuitos vizinhos e o fluxo que ele enlaça contém essa informação. O campo total, somente se calcula esse fluxo direito, o campo total num ponto do espaço, né, pode ser calculado. Tá? Cada circuitozinho, né, diagramaticamente, produz um campo, né, digamos, esse circuito produz num ponto X, né, o J-ésimo circuito produz, digamos aqui o seu coordenada a origem, no ponto X, produz um campo BJ, né, nesse ponto. O campo total nesse ponto, o espaço, vai ser a soma dos campos de todo o circuito. Então, o campo no ponto X é simplesmente a soma, né, de todas as contribuições. E com esse campo a gente calcula, né, o fluxo enlaçado. Né? Ou seja, isso aqui é igual a BI, digamos assim, né? BJ no caso, no ponto X. Fluxo enlaçado pelo iésimo circuito integral disso aqui no ponto do iésimo circuito DS, né? Então o fluxo no iésimo circuito vai ser a soma dos fluxos correspondentes devido aos J circuitos diferentes. Devido aos campos dos J circuitos, isso aqui daria soma de J igual a 1 até N, digamos, fluxo enlaçado por I devido a J. O que é isso? Né? Esse fluxo enlaçado por I devido ao circuito J é simplesmente, isso aqui dá o acoplamento, né, entre os circuitos I e J, é integral na área SI, né, de campo do circuito J apenas, né, na localização do circuito I, no ponto X, que eu acabei de desenhar, escalar, ds, ele pode escrever assim, né, escalar com NDS. Em outras palavras, né,
esse fluxo enlaçado pelo IES do circuito devido ao JS do circuito, como o campo produzido pelo JS do circuito depende da corrente do JS do circuito, a gente pode dizer que isso aqui é um coeficiente L, que depende das localizações dos circuitos de J. Então, L de onde você mede o enlaçamento de fluxo, o fluxo enlaçado. J é o circuito que produz o campo, e só depende da corrente de J, então isso é proporcional à corrente do JS do circuito. Né? Então, essa grandeza, né, L de J, né, é medida, se vocês observarem aí, unidade de fluxo, que é o Weber, né, unidade de LJ, né, por ampere. Isso define a unidade desse parâmetro, né, que é o Henry. Esse parâmetro é denominado da indutância mútua, né, entre os circuitos envolvidos, no caso, circuitos IJ. E a gente vai ver que esse parâmetro ele é independente da ordem dos índices. Né? Então, por isso que eu não preciso me preocupar quem vem primeiro, I ou J. Né? Então, a indutância mútua, medida em R. O que a indutância é, então, na realidade? Mede o grau de acoplamento, né, entre os circuitos. Quanto de fluxo devido ao circuito J está enlaçado pelo circuito I e vice-versa. Né? Então, com a introdução desse parâmetro, né, nós temos aí, a gente vai obter expressões, mas o fluxo, né, só olhar para essa expressão aqui, certo? Fluxo enlaçado pelo IES no circuito, né, e eu vou ter energia, né, Φi vezes I, Psi vezes I, isso aqui é dado por essa expressão, certo? E daqui eu tenho essa outra expressão, que traz energia, né, escrever, né? Deixa eu escrever de novo aqui. Só lembrando, né, o que a gente mostrou aqui. O fluxo enlaçado pelo IES do circuito. Aliás, eu estou falando, desculpa. A energia do sistema, né? A energia do sistema ela é dada por 1/2 da soma igual a 1 tem, né? Fluxo enlaçado pelo IES do circuito, corrente do IES do circuito, e a gente acabou de ver agora que Psi é uma soma, né? J igual a 1 até N de um coeficiente LJ. J, né? Então, jogando essa expressão lá de cima, nós temos a energia do sistema. Pode ser, se eu caracterizar as correntes do circuito e as indutâncias mútuas, eu estou, em outras palavras, determinando a energia magnética armazenada no sistema. Que é uma das utilidades desse parâmetro. Você caracteriza o sistema em termos das suas indutâncias e aí você tem energia de forma rápida. Isso aqui seria soma de igual a 1 até N, soma de J igual a 1 até N, L e J, e I e J. Tá? Essa soma pode ser separada nos termos em que I igual a J, em termos em que I é diferente de J, ela pode ficar escrito desse jeito. Né? WB. Termo igual a J, isso aqui é uma soma única, L de I, tá? E fica I ao quadrado, você tem a termo conhecido, meio. Soma de I, de 1 até N, I igual a J, né? L e I ao quadrado, mais a soma, mais 1/2, né, da soma nas duas variáveis, né? Soma dupla, no caso, certo? Então, assim, I igual a N, J diferente de I, desde que, é nessa faixa, mas desde que J seja diferente de I, de L i J e I J, ou ainda, se quiser, a gente vai ver já que LJ, né, é igual a LJI. Tá? Então, pode-se facilmente mostrar que isso aqui pode ser escrito assim, de uma forma mais simples. Né?
sequência 1 meio aqui, isso aqui dá também, né? A expressão final fica 1 meio. Fica como exercício mostrar essa parte que a gente vai fazer aqui agora. Eu tenho sempre dois termos, né? Envolvendo I e J, certo? Eu agrupo esses termos. Então, eu posso ordenar a soma, tal que isso aqui de mais, os dois com dois cancela, isso aqui de mais soma em I igual a 1 a J, soma em J maior do que I, né? Aí eu teria uma forma de fazer, para igual a 1 você vai de J de 2 em diante, igual a 2, né? J vai de 3 em diante, né? Porque já tem L1, 2 contabilizado e assim por diante. Então, esse aqui dará L e J. Então isso só vale devido a essa propriedade de simetria que a gente acabou de falar, né? LJ igual a LJI. Aqui daria esse resultado. Né? Ou seja, em resumo, né? Eu determinando as indutâncias do sistema, indutância mútua e autoindutância, que é esse parâmetro aqui, né? De cada circuito. Autoindutância. E as indutâncias mútuas, né? Então nós completamente caracterizamos a energia do sistema. Essa daí é a importância desse parâmetro. É importante na teoria de circuitos, né? A gente sabe que a resposta do circuito depende dos vários parâmetros de resistência, capacitância e indutância. Então, determinação de indutância é algo importante, né? Muito bem. Bom, qual é a expressão para indutância, né? Ora, vamos novamente voltar, né, à questão expressões para indutância, né? Então, a expressão observe que a autoindutância, na aproximação em que, a gente vai ver já, na aproximação em que o circuito tem seção transversal, os fios têm seção transversal nula, a indutância dá infinito. Certo? Então a gente teria que achar uma forma de calcular de forma exata, né, a autoindução do circuito, levando em conta a sua seção transversal. Já a gente vai ver por que isso aconteceria. Né? Então observe, o fluxo enlaçado pelo iésimo circuito devido ao JS, ou seja, vamos determinar a expressão para indutância mútua, no caso. Né? Para autoindutância também é possível determinar a expressão é a mesma, tem que tomar cuidado de como calcular as coisas. Tá? Nós temos aí isso aqui da integral na iésima área, né? Do campo devido ao JS do circuito escalar ds, né? Isso é o potencial vetor devido ao J, desculpa, fluxo enlaçado pelo IES do circuito devido ao campo do JS do circuito. Essa integral, voltando, né, é a circulação, né, B igual a rotacional de A, usando o teorema de Stokes, isso aqui vai dar circulação, né, no iésimo circuito, do A devido ao Jésimo circuito escalar dl, vamos colocar assim no iésimo circuito, porque essa integral está sendo calculada nesse caminho aqui. Tá? Então nós temos aqui o nosso elemento do iésimo circuito, elemento de comprimento, né? E é nesse ponto, digamos xi, né, que eu calculo o efeito magnético do circuito que está aqui. O circuito, nós sabemos que o efeito magnético depende da localização de cada elementozinho, né, desse circuito.
nós sabemos que o potencial vetor nesse ponto, devido a esse elemento no XJ, em que circula a corrente IJ, né, é A no ponto XI igual a Mi0 sobre 4π, isso aí vem do capítulo 5, né, da nota de aula, ou seja, magnetostática. Circulação dessa quantidade aqui, integral no circuito CJ, IJ, o elemento de comprimento, deixa eu colocar uma cor diferente aqui, um azul talvez, esse elemento de comprimento aqui, é o DLJ, J no circuito, para não confundir com o DL do IES no circuito. Né? Então você tem IJ DLJ sobre o módulo da distância. Né? O potencial depende do inverso da distância. Cada contribuição, né? XI menos XJ. Eu jogando essa expressão aqui, né? Você vai ter duas integrais, certo? Em que eu tenho pelo escalar do elemento DLI com o elemento DLJ. Né? Nós temos aí integrais em C e CJ. Você tem que, essencialmente, o fluxo enlaçado, né? Acoplado por I devido ao circuito CJ. Isso aqui daria, finalmente, né? Se IJ é essa integral, se só jogar isso aqui, vai dar Mi0, né? I do iésimo elemento, corrente do J elemento sobre 4π. Aí a integral dupla de linha, né? Integral dos dois caminhos fechados, né? Todo escalar de DLI com DLJ, né? Módulo de XI menos XJ. Então, observem que isso aqui, como falando anteriormente, isso aqui é o que? L, esse é o termo L e J, né? I e J. Isso aqui não é energia, né? Isso aqui é o fluxo, né? Isso aqui daria L e J. Só um minuto. Isso aqui está errado, né? Isso aqui não tem I e J, não. Isso aqui é só IJ. Isso aqui está errado. Mi0 e J, né? No caso, certo? I, Mi0 e J. Que é algo que só depende da corrente do JS do circuito, né? Eu botei um I a mais aqui. Isso aqui é L e J, de onde a gente extrai a indutância mútua entre os circuitos. Posso extrair também a indutância própria, né? A gente escreve aqui. Então isso aqui daria esse resultado aqui. Finalmente, né? Igual a Mi0 sobre 4π. Integral dupla de caminho fechado, né? DLI, independente, né, dos níveis de corrente, né, sistema linear, LJ sobre o módulo da distância. Observem, né, que eu posso trocar os índices, que o numerador não muda, nem o denominador, né? Ou seja, isso aqui é igual a LJI, como a gente tinha falado anteriormente. Né? Observe que eu posso também usar isso aqui para calcular a indutância própria, né? Mas lembre-se que as localizações são diferentes. Né? Um ponto do circuito, deixa eu fazer um desenho aqui mostrando mais ou menos como usar essa expressão. Tá?
Deixa eu apagar isso aqui. Né? Você quer saber a indutância desse circuito aqui? Ela vai dar, em princípio, é de se esperar que ela dê infinito, porque a LII, certo? LI, né? Seria. Pode-se dizer que é desse jeito aqui o cálculo, certo? Integral dupla, né? Você tem dois pedaços do circuito, né? Um pedaço a gente vai fazer esquecer o I e J, porque a autoindutância, né? Seria DL linha, e outro elemento aqui, DL duas linhas. Né? A expressão diz que é esse elemento, o potencial vetor dele, nesse elemento se calcula essa integral. Chamar isso aqui de. Isso aqui são duas linhas, né? X duas linhas, X linha. Né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, a indutância do iésimo circuito, ou de um laço de corrente L, certo? Posso até esquecer o I, né? Digamos que a corrente que circula nele é I. A autoindutância do circuito em que a corrente é I seria dada por, né, μ0 sobre 4π, integral sobre o caminho C, integral sobre o caminho C, são duas integrais sobre o mesmo caminho, dl linha, produto escalar com dl duas linhas, sobre x duas linhas menos x linha. Né? Essa seria a forma de calcular. Né? Certo? Observe que ele não está calculando o campo em cima dele mesmo. O problema é que isso aqui vai dar infinito se o fio tiver a seção transversal nula. Porque vai ter situações em que x' igual a x duas linhas. Isso aqui explode. Tá? A expressão seria essa, né? Mas isso aqui vai explodir. Então o que a gente faz para resolver o problema? A gente tem que levar em consideração que o fio, tá certo? Ele tem uma seção transversal e a corrente é distribuída, né? E nesse caso de distribuição de corrente, essa indutância pode ser calculada, né? Usando a expressão original, como a gente vai ver agora, e isso não vai ter nenhuma singularidade, certo? Vou fazer um exemplo. Né? Esse exemplo aqui. Considera aí, por exemplo, um cabo coaxial infinitamente longo e você tem a seção transversal desse cabo, né? Mostrado nessa figura. A gente quer calcular a indutância, né? Deixa eu parar aqui. Então, o que eu preciso fazer? Né? A autoindutância de um sistema, a gente acabou de falar sobre isso. Né? Você mede a energia do sistema. Né? Isso não é um conjunto de circuitos, é um sistema de energia magnética. Então, sua autoindutância, você determina a energia e diz que isso é um meio de sua indutância quadrada da corrente que circula no sistema. Né? Então, se eu souber a energia, então eu tenho, por essa expressão, dividido pelo quadrado da corrente, eu obtenho a indutância como sendo duas vezes a energia magnética sobre o quadrado da corrente. Então, o que precisa fazer? Determinar a energia desse sistema. Admita-se que a corrente na seção transversal do fio esteja distribuída, né, uniformemente, né, com a densidade constante. Ou seja, a corrente I que flui. Esse aqui é um cabo parcial. Tá assim, a seção transversal dele aqui. Tá? Essa aqui é a capa externa dele. Né? Então você tem aí a parcial
Digamos que eu quero saber a situação num comprimento L, porque a energia armazenada no cabo vai ser infinita, uma vez que o comprimento do cabo é infinito. Né? Por unidade de comprimento, ele pode determinar a energia, ele determinaria então a energia por unidade de comprimento e, por consequência, a indutância por unidade de comprimento. Né? Seria a energia nesse comprimento, dividido pelo comprimento, dividido pelo quadrado da corrente, vezes 2. Né? Sabendo aqui a densidade de corrente, nós facilmente, usando a teoria magnetostática, lei de Ampère, isso é um problema de alta simetria, calculamos o campo no interior e no exterior. Isso pode ser feito de forma bem... isso é bem conhecido já, certo? Do curso Eletromag 1, né? Esse aqui é o resultado. O campo na região interna ao condutor interno, em que a corrente se distribui uniformemente, é linear com a distância radial de cilíndricas. Dá para essa expressão na direção azimutal, então o campo faz isso, né? Que a corrente aqui está saindo do quadro, no caso, né? E ela cai, né, nessa região entre A e B, A interno do cabo axial, ao externo do condutor interno é A, raio interno do condutor externo é B, e a indutância cai com 1 sobre R, né? Desculpa, o campo cai com 1 sobre R. Né? Então, determinamos H, determinamos o vetor densidade de fluxo magnético, o sistema é linear, né? Só multiplicar por μ0, vão admitir que dentro do condutor a permeabilidade é μ0, a energia num comprimento L, né? A integral de volume da produto BH, porque o sistema é linear, então a energia dá para essa expressão. Do ponto de vista, né, do campo, como falamos anteriormente, e isso não é difícil calcular, né? Você tem aqui, por exemplo, integral de 0 a A dessa função R vezes R, da R2, né? Integral de A até B da função 1 sobre R vezes 1 sobre R, dá 1 sobre R2. Então, calcula-se a energia. Né? Nós temos essas integrais aí. Você tem o produto dos R deu R2, né? O elemento de área, se você tem aí uma área, um elementozinho de área em cilíndrica, né? Isso aqui é R dφ, isso aqui é dr, né? E a profundidade é dz. Então você tem um elemento de área que é R dr dφ, então vai ser R2 vezes R dr dφ, e vezes o dz na integração. Esse é o elemento de volume, né? dv. Então, por isso, você tem um R que vem daqui mais um R2, dá um R3, né? E você tem 1 sobre R2 no lado entre A e B, vezes R, dá 1 sobre R, né? Você vai dar essa soma de termos. A integral não é difícil calcular. Está em termos da densidade corrente, né? Mas a densidade corrente é a função da corrente, né? Então, nós temos aí esse resultado, certo? Uma vez calculando a integral, porque a integral de R sobre R dá logaritmo, e você tem a integral de R3 que dá R4 sobre 4, de 0 a A dá 4 sobre 4. Né? Então, parametrizando J0, lembrando, J0, né? É a corrente sobre a área do cabo do condutor central, que é πA2. J0 ao quadrado vai dar I2 sobre 4, que tem um 4 aqui, π ao quadrado, com π fica um π embaixo, A2 ao quadrado dá A4. Né? Então esse termo aqui vai cancelar com esse, né? Com esse. Tá? Então nós ficamos com esse resultado aqui. Observe que o resultado tem um termo independente da geometria do cabo, esse primeiro termo aqui, μ0 sobre 8π, e um termo que depende da razão B sobre A. Esse primeiro termo, como não depende, né, ele está relacionado com a energia que estava dentro do condutor interno. Então, por isso, ele é denominado a indutância interna do cabo coaxial. Né? O segundo termo é relacionado à energia que estava lá de fora. Né?
E ó, por isso ele seria chamado de indutância externa do cabo coaxial, depende da razão B sobre A. Quanto maior essa razão, maior a energia externa, maior a indutância externa. Né? Então, só para exemplificar o cálculo de indutância, em vista da teoria que a gente acabou de desenvolver. Muito bem. O próximo tópico dessa aula de hoje é aquele que finaliza, né, a conexão entre campos elétricos e magnéticos e completa, digamos assim, as equações de Maxwell. Né? Então, vamos falar sobre esse tema agora. Deixa eu ligar isso aqui um pouquinho. Corrente de deslocamento. Né? Como a gente acabou de falar, existe uma segunda conexão importante. A primeira conexão foi a lei de Faraday, tá? Um resultado experimental conhecido, mas existe uma segunda conexão que vem do princípio da conservação da carga. Vou botar só as iniciais. Né? O princípio da conservação da carga, ele tem a ver com o fato da carga não poder ser criada nem destruída. Né? Se você tem um sistema, por exemplo, nessa figura aí, né? O volume, digamos, o volume V, né? Limitado por uma superfície sigma, e nós temos fluxo de carga através da superfície. Digamos que a corrente positiva é aquela que flui para o exterior do volume. Né? Então, o princípio da conservação da carga diz simplesmente que se existe fluxo de carga na superfície, existe uma variação de carga no interior da superfície que contrabalanceia esse fluxo de carga. Né? Então, a relação simplesmente é que se a corrente é positiva, a carga está diminuindo aqui dentro. Então, a taxa de variação da carga com um sinal trocado seria essa corrente que sai. Esse é o princípio que foi estudado no capítulo 4, o que diz que para aquela situação lá, I seria igual a menos dQdt. Né? A corrente que flui é dada por essa expressão. Se você expressa isso em termos das grandezas, né, J, densidade de corrente, né, e ρ, que é a densidade de carga, né, e é o fluxo da densidade de corrente na área fechada, vocês estão vendo aqui, né? Então, você calcula o fluxo de J através dessa superfície fechada. Primeiro membro, né? Integral de superfície na superfície fechada de ds, né? Escalar J. É menos a derivada total da integral da densidade de carga, né? Bom, se nós utilizarmos os teoremas da análise vetorial, algo que já foi feito no capítulo 4, nós chegamos na forma antes disso, né, admitindo que a geometria esteja fixada, né, que ela não varie no tempo, essa derivada só se aplica a flutuações da densidade de carga. Então, para geometria fixa, né, nós temos o quê? Né? Que isso aqui no fluxo na superfície sigma, isso aqui no volume limitado por sigma. Né?
nós temos que J escalar ds, né? Aí você tem a derivada parcial. No tempo da função ρ, né? Velocidade de carga. E usando teoremas de Gauss, né? E particularizando isso para um volume, isso aqui é integral de volume do divergente de J, né? Algo que a gente já fez várias vezes, certo? E fazendo o dv virar um volume diferencial, então, virar um volume diferencial, então você fica com a forma diferencial do princípio da conservação de carga, também chamada da equação da continuidade, né? Ou seja, que é bem conhecida. Nós já sabíamos dessa equação, né? A gente só não explorou as consequências dela. Certo? Ou de outra forma, a gente pode escrever assim, né? Igual a menos de ρ se quiser. Certo? Pode ser forma, talvez, mais conveniente. Mas essa equação de continuidade, se quiser passar pelo primeiro membro e dizer que a soma é zero, também está certo. A questão é, quais são as consequências disso? Algo que ele não discutiu no capítulo 4 nem no capítulo 5. Né? A gente tem que olhar isso em vista da lei circuital de Ampère em forma diferencial. Então, isso aqui tem que ser verdadeiro para que a carga seja conservada no sistema. Tá? Por outro lado, nós sabemos que a lei circuital de Ampère, esquecendo isso aí, que é válida, né? No caso de regime de correntes estacionárias, a gente vai tentar estender isso para correntes flutuantes, né, que flutuam no tempo e variam no tempo. Diz que a lei circuital de Ampère em forma diferencial diz que o rotacional de H igual a J. Né? E nós sabíamos já que isso é obtido no regime de corrente estacionária em que divergente de J igual a zero. Mas se eu quiser estender esse resultado para o caso de campos dinâmicos, variantes no tempo, e se eu calcular o divergente de ambas as expressões, nós temos o quê? Né? Calculando membro a membro, lado a lado, né? Nós sabemos que essa identidade vetorial divergente do rotacional de qualquer vetor é zero, independentemente do vetor. Então, isso aqui dá zero. Isso implicaria, então, que o divergente de J seria zero, que é a hipótese original da magnetostática. Quando o divergente de J igual a zero, nós temos o que a gente chama de magnetostática. Mas no caso dinâmico, eu não posso mais ter divergente de J igual a zero, então está faltando alguma coisa nessa equação para que ela funcione. Né? Ou seja, essa equação violaria o princípio da conservação da carga. Né? Então essa inconsistência, né, em meados do século XIX, Maxwell estava observando essa inconsistência e tinha a questão do paradoxo do capacitor, que a gente vai falar já já. Eu sei que falta algum termo nessa equação. Né? Então o que Maxwell, na metade do século XIX, 1865, eu acho, né, fez foi admitir que existe um segundo termo nessa equação. Né? Que ele denominou da corrente de deslocamento, no caso específico, dessa forma, a densidade, né, de corrente de deslocamento. Existe uma razão para esse nome, né? Ela está intimamente relacionada com o vetor de deslocamento elétrico, ou seja, o vetor de densidade de fluxo elétrico. Por isso recebe esse nome, né? Mas ela é como se ela agisse de forma de deslocar a carga de um ponto onde a carga não passaria através de uma região isolante até outro ponto dessa região isolante. É como se a carga se deslocasse. Né? É assim que ele imaginou, digamos assim. Então, quais são os requisitos dessa densidade de corrente? Né? Para que não
não se viole o princípio da conservação da carga. Bom, a gente tem que calcular agora novamente o divergente dessa expressão e lembrar que o divergente de J é conhecido, né? Ele é menos de ρdt. Divergente do rotacional novamente é zero. Se eu aplicar o divergente em ambos os lados, né? No primeiro membro, divergente do rotacional dá zero, igual a divergente de J, mais divergente de JD. Então, a nossa densidade de corrente de deslocamento tem que ter essa propriedade. Ela tem que ser, no caso, uma vez que isso aqui é menos dρdt, né? Esse termo que corrige a situação, ele tem que ter uma divergência igual, né? Vou botar aqui. Divergente de JD tem que ser igual a mais, né? Dρdt. Certo? Nós temos o seguinte, que dρ, por sua vez, a equação fundamental que conecta o vetor de deslocamento elétrico, o vetor de densidade de fluxo elétrico e a densidade de carga, né? Uma das equações de Maxwell, que a gente não modificou para campo de variância do tempo. A experiência mostra que não é preciso modificar essa equação, ela permanece válida. Então, admitindo isso válido, né? Então, se eu jogar o ρ nessa expressão, você tem, trocando as posições aqui, isso aqui vai dar isso aqui vai dar divergente, né? Ou melhor, né? É divergente da derivada, né, de D em relação a T. Tá? Tem um errozinho aqui na nota zero, vou corrigir depois. Tá? Tem um errozinho de sinal aqui, né? Então, quem já leu essa nota de aula vai perceber que tem um erro nas equações 652 e 653, talvez nas seguintes, né? Então a gente vai depois corrigir isso aí. Mas não vai ter implicações muito. As equações finais estão corretas, como a gente colocou. Mas o que quer dizer isso aqui? Que é integral divergente de J menos, né, ddt, nas notas tem mais, tá certo? Está errado, né? Igual a zero. E a solução dessa equação é que essa diferença de vetores é dada por por um vetor que tem divergência zero. Ou seja, eu posso sempre expressar, né, essa diferença como o vetor extra. Esses dois vetores diferem, digamos assim, por um vetor, né, que tem divergência zero. Qualquer vetor que tenha divergência zero pode ser sempre escrito como rotacional de outro. Né? O vetor U, no caso. Certo? Então, a solução dessa equação, de forma que o princípio da conservação da carga não seja violado, é que J seja dado por isso aqui mais um outro vetor, certo? Que tem essa forma geral. Por quê? Porque divergente disso igual a zero. Né? O que Maxwell fez foi simplesmente admitir que esse termo aqui é desnecessário, algo que é razoável, certo? Uma vez que isso não vai ter nenhuma influência no resultado do princípio da conservação da carga. Se você admite que a densidade de corrente de deslocamento, isso aqui é um JD, que é, deixa eu só ver aqui uma coisa. Isso aqui divide de JD, né? Então JD menos ddt, isso aqui é o JD. Não tem nenhuma importância o que isso aqui é, certo? Uma vez que é o divergente, né, disso aqui, que precisa, dessa combinação que precisa ser zero. Então, isso não é o caso. Se você simplesmente estipula que isso aqui é ddt, você resolve o paradoxo, né,
princípio da conservação da carga, né, e experimentalmente usar essa expressão para o JD, que é simplesmente DDDT, isso tem sido verificado experimentalmente, que explica os vários fenômenos de natureza eletromagnética, né, incluindo a propagação de ondas, né, a geração de ondas eletromagnéticas, como Hertz observou no final do século XIX, né? E também, se a gente for imaginar, certo? Então, só lembrando, então, com essa introdução da corrente de deslocamento, você tem agora uma nova equação, rotacional de H igual a J mais JD, onde JD é dado por DDDT. Essa é a correção necessária que faz com que o princípio da conservação da carga não seja violado. Essa seria a modificação na lei circuital de Ampère, então generaliza essa lei agora, incluindo, né, a corrente de deslocamento. Intuitivamente, Maxwell ele introduziu essa corrente de deslocamento para resolver o paradoxo do capacitor, que a gente vai mostrar aqui nessa figura, né? Ou seja, observe essa figura aqui, que foi uma corrente num circuito. Está aparecendo aqui. A gente posta essa opção falando, né? Para colocar numa posição que ele possa ver. Muito bem, nós temos. Nós temos uma fonte de corrente em que eu posso fluir, uma fonte de tensão em que eu fluo corrente do circuito, e tem um capacitor aqui. Deixa eu ligar meu cursor. Tem um capacitor. Se for uma corrente DC no circuito, né, não flui corrente no circuito, ela tende, depois do regime permanente, a corrente vai ser zero. Você vai carregar esse lado do capacitor, uma carga positiva, digamos, e o outro lado com carga negativa, e não flui corrente. Né? Isso é de se esperar. Isso é previsto. Igual a zero, né? Então não tem campo magnético no sistema porque I igual a zero. Né? Então, no regime DC. Se você tem uma corrente variante no tempo, sabe-se, né, que flui, ou seja, a carga vem para o lado de cá e sai do lado de lá. Certo? Então é essa a questão, né? Esse é o paradoxo do capacitor que Maxwell ficava encucado. Né? Ou seja, como é que se resolve a questão? Né? Se você calcular a circulação do campo H nesse caminho C, né? Lembrar, né? Só lembrar da lei circuital de Ampère. Certo? Se eu aplicar a forma integral dessa equação, teria integral de HDL, né? É igual a integral desse vetor. Né? Vou fazer separadamente, né? Vou fazer duas integrais. Pode ser na mesma área, não tem problema nenhum, certo? Então vou fazer assim, né? Vou colocar dessa forma J mais JD escalar ds, né? É igual a I mais ID, digamos assim, né? É a corrente I mais a corrente D. Ou seja, se a gente aplica essa integral, né, nesse caminho C e usar a área S1, certo? Como sendo a área limitada pelo caminho C, ou seja, essa área S1 é aquela que passa entre as armaduras do capacitor. Você tem uma situação. Se eu usar a área S2, tem uma outra situação. Tá? Observe que se eu usar a área S1, né, não tem densidade de corrente livre, J igual a zero. Né? Então a corrente que tem, ou seja, a integral de HDL dá um resultado que é igual àquele devido à contribuição da corrente de deslocamento. Então se você tem o primeiro termo igual a zero aqui nessa equação, então sobre S1 eu só tenho uma corrente de deslocamento. Né?
Se eu utilizar sobre S2, admitindo-se um bom condutor, em que o campo interno ao condutor, né, na seção transversal do condutor, onde eu estou integrando aqui, certo? Isso aqui é a seção transversal do condutor isso aqui é a área S2, né? Passando aqui na seção transversal, e eu estou calculando o fluxo de J aqui dentro. Se esse condutor for muito bom, o D aqui dentro é zero, certo? Ou seja, não tem corrente de deslocamento no condutor, né? Capacitor sendo confinando bem a energia, o D é confinado a essa região, ou seja, não existe D do lado de fora. Então a contribuição, muito próximo da realidade, é apenas a contribuição da corrente de condução pelo circuito, que vai ser J, e a corrente de deslocamento vai ser nula. Se eu não tivesse o termo, sem a introdução da corrente de deslocamento, eu teria um resultado que seria integral de HDL para S1, né? A corrente que flui nessa seção transversal daria zero, porque não tem corrente de deslocamento, e aqui daria I, eu teria um paradoxo, né? Então Maxwell identificou esse paradoxo e, com isso, ele tentando fazer as coisas consistentes com da conservação da carga, introduziu a densidade de corrente de deslocamento, e com isso nós temos agora a nova equação de Maxwell, né? Que conecta agora variações de uma grandeza elétrica, independentemente da existência de uma corrente de condução, produzindo um efeito magnético. Essa é a conexão que falta para a gente fechar as equações de Maxwell, né? Completas. Certo? Então, em resumo, né, nós temos duas questões importantes que vão criar uma modificação substancial nos fenômenos de natureza eletromagnética. A primeira, a lei de Faraday, né? E em forma diferencial, digamos assim, né? Rotacional de E. Vou falar de escrever a letra redonda, os campos são variantes no tempo. Né? A gente mostrou, né, que isso aqui é menos dBdt. E a segunda consideração é a consideração teórica, né? Não é experimental, isso aqui é alguma coisa experimental. A segunda consideração teórica, devido ao paradoxo lá do capacitor, né? Estou dizendo por Maxwell, né, que foi a corrente de deslocamento. Ou seja, a conexão que faltava, né? Você tem aí J, né, mais dBdt. Essas são as modificações nas equações de Maxwell. As outras duas permanecem como estão. A experiência mostra que isso é válido, né? O vetor de densidade de fluxo elétrico tem divergência igual a densidade de cargas livres, e o vetor B tem uma divergência que é nula, que indica a inexistência de monopolos magnéticos, né? Uma vez existem monopolos elétricos, como diz essa equação, mas não existe monopolo magnético, como diz essa. Então, na próxima aula, a gente vai analisar um pouco mais as equações de Maxwell, ver como elas devem ser tratadas e ver algumas propriedades da energia do sistema eletromagnético. Então, ficamos por aqui.